Bom dia a todos. Vamos então iniciar a nossa reunião. Meu nome é Cleide Fiamoncini, eu sou coordenadora do Colegiado Estadual de Procuradores e informo que essa reunião ela é organizada pela FECAM através do Colegiado de Procuradores e também pela EGEM, a Escola de Gestão Pública Municipal. Agradeço a presença de todos e, em especial, da nossa palestrante hoje, doutora Gabriela Bennett, sexta juíza especial da Comarca da Capital e juíza coordenadora da Unidade Regional de Execuções Fiscais Municipais e Estaduais. Doutora Gabriela vai nos apresentar o tema Orientações para peticionamento de bloqueio de ativos financeiros em ações de execução fiscal. Sem dúvida, um tema de extrema importância para as nossas administrações municipais. Agradecendo a louvável iniciativa da doutora Gabriela de procurar a FECAM para poder conversar com os procuradores municipais sobre o assunto, passo-lhe então a palavra e lhe desejo uma boa palestra. Obrigada. Bom dia a todos. Eu estou um pouco aqui ansiosa com esse encontro. É a primeira vez que eu falo para uma gama tão qualificada de espectadores, de plateia, via Zoom. Estou acostumada a falar com o colégio, com as crianças, então me desculpem se eu acabar travando em algum momento, mas vamos lá. Espero que seja também uma boa experiência. Em primeiro, eu também gostaria de agradecer essa oportunidade de fala que me foi gentilmente concedida pela FECAM através das doutoras Juliana e doutora Cleide. Com a doutora Juliana eu conversei mais informalmente pelo WhatsApp e desde o primeiro momento ela se mostrou muito aberta a esse importante diálogo e essa aproximação. Então, eu me aproveitando da capilaridade da FECAM, que ela legitimamente possui junto a todos os municípios catarinenses, eu acredito que essa aproximação conduzida pela FECAM vai reverter em proveito de todos nós. Então, obrigada, doutora Juliana, obrigada, doutora Cleide, por materializar esse encontro virtual. Eu escrevi alguma coisa para eu também não perder o fio da meada e poder trazer para todos vocês aquilo que nós entendemos da unidade ser importante nesse primeiro encontro poder transmitir. Então, com muito prazer, eu me apresento a vocês. Eu sou Gabriela Benedetti, eu sou juíza de direito desde agosto de 2003, portanto, há quase 17 anos. Eu estou como juíza especial da Comarca da Capital desde 2016. E eu fui designada pela presidência do nosso Tribunal de Justiça para judicar e coordenar essa unidade regional. É um grande projeto que foi iniciado pela administração do desembargador Rodrigo Colasso e que é dada continuidade pela administração agora do desembargador Ricardo Resler. Essa unidade regional ela foi criada pela resolução do Tribunal de Justiça de 12 de 21 de agosto de 2019 e ela foi instalada nessa comarca da capital em dezembro de 2019. Junto comigo atuam outros 3 juízes também de entrância especial, que são igualmente designados pela presidência do nosso Tribunal de Justiça, a doutora Tainara Guessel, a doutora Alexandra Lorenzi da Silva e o doutor Marco Augusto Guiz Machado, que voltou a integrar a unidade depois da saída da doutora Luciana Tenentini, que teve a sua opção aprovada pelo último órgão especial para atuar em outra vara. Então, somos 4 juízes, eu, doutora Tainara, doutora Alexandra e doutor Marco Augusto. Como eu falei também nesse e-mail encaminhado à FECAM, a unidade regional, ela compreende a competência
para executivos fiscais municipais e estaduais de 27 comarcas, as quais são formadas por 55 municípios. Essa competência ela foi estabelecida por uma resolução conjunta da Presidência e da Corregedoria Geral de Justiça de 25 de agosto de 2019. Então, eu vou trazer aqui, com perdão de ficar um pouco cansativa a leitura, mas eu acho importante destacar quais são as comarcas e os municípios para quem não integra uma ou outra procuradoria possa ter uma noção da dimensão dessa competência. São os executivos municipais das comarcas de Araquari, que engloba Araquari e Balneário Barra do Sul, Camboriú, Imbituba, Joinville, Tijucas, cidade também de Canelinha, Timbó, Benedito Novo, Doutor Pedrinho, Rio dos Cedros, Uruçanga, Cocal do Sul e Morro da Fumaça. Biguaçu, Antônio Carlos, Governador Celso Ramos, São José, São Pedro de Alcântara, Brusque, Botuverá, Guabiruba, Criciúma, Siderópolis, Nova Veneza, Treviso, Indaial, Itapema, Itajaí, Jaraguá do Sul, Corupá, Navegantes, Luiz Alves, Rio Negrinho, São Francisco do Sul, Araranguá, Maracajá, Balneário Arroio do Silva, Balneário Camboriú, Balneário Pissarras, Penha, Braço do Norte, Grão-Pará, Rio Fortuna, Santa Rosa de Lima, São Ludogero, Gaspar, Ilhota, Guaramirim, Massaranduba, Xireder, Itapoá, Palhoça e Porto Belo. Dentro da unidade, nós operamos com 2 sistemas, o SAGE e o EPROC. A maior parte dos processos se encontra no SAGE. Eu já tenho os números aqui, vou trazer para vocês. No SAGE, nós contamos com mais de 206 mil processos. E no EPROC, 113.939, quase 114 mil. Pode ser que não exista muita precisão nesses números, mas eu acredito que eles espelham a realidade. Sim. Nós temos 28 servidores atuando no nosso cartório, que tem uma divisão interna também de trabalho, representada pelas fases de todo o processo de execução fiscal. E desde dezembro, vamos aos números de produção dos atos judiciais, desde dezembro nós produzimos mais de 21 mil despachos, 28 mil decisões interlocutórias e mais de 14 mil sentenças. Acredito que grande parte dos procuradores que estão me assistindo hoje ou dos assessores jurídicos tenham acompanhado esse trabalho, porque a partir dessas decisões saíram muitas intimações. Nós também temos muitos processos físicos que ainda se encontram nas comarcas de origem, né, e que pela resolução eles permanecem lá até eles serem digitalizados, porque daí desloca a competência para a unidade regional, ou então por outro comando judicial pelo juiz da comarca de origem. Então, estima-se entre processos ativos e inativos e aqueles que ainda estão por chegar na unidade regional dos processos físicos, que nós temos mais de 500 mil processos de executivos fiscais. Então, é muita coisa, né? E o tamanho do nosso desafio é enorme já por esse número. Para que a gente possa superar com sucesso esse desafio, nós acreditamos que nós precisamos ter uma boa gestão de pessoas e de processos e uma boa sincronia com as partes e os procuradores. E aí, tanto que um dos nossos primeiros atos oficiais, em janeiro deste ano de 2020, foi assinar juntamente com o então juiz corregedor Orlando Luiz Zanon Filho, uma portaria contendo modelos padrões de atos ordinatórios, despachos, decisões de baixa complexidade, que estão sendo adotados pelos servidores do cartório, de gabinete e os juízes que atuam nessa unidade. Isso, inclusive, eu também
escrevi no e-mail que eu encaminhei à FECAM. Qual o nosso objetivo com isso? Né? Sem ferir a independência dos magistrados, nós queremos padronizar, uniformizar, tanto entendimento quanto procedimento, né? O maior número de atos administrativos e até mesmo jurisdicionais, para garantir a eficiência, a brevidade na tramitação dos processos e como também segurança jurídica para todos, e especialmente, né, para os destinatários do nosso trabalho, que são vocês, né, os procuradores públicos, assim como os procuradores privados dos devedores. Para o nosso Tribunal de Justiça, desde que essa unidade regional ela foi criada, a unidade é um projeto audacioso e muito importante. Por isso, conta com uma atenção diária especial, tanto da presidência quanto da Corregedoria Geral de Justiça, porque eles querem, assim como nós queremos, né, que ela dê certo e que ela funcione a contento, para bem da justiça e também do povo catarinense. Então, nós sabemos que a execução fiscal, ela importa porque ela tem uma grande importância, porque ela representa uma legítima fonte de recursos para as fazendas municipais e estadual. Porque é por meio desses recursos que o gestor público pode devolver à população a gama de serviços públicos que, por lei, ele está obrigado a prestar, que nós sabemos que é educação, segurança, transporte e lazer. Então, assim como os juízes, ciosos da nossa responsabilidade também social de agentes políticos, não agentes partidários, evidente, nós queremos entregar uma prestação jurisdicional célere e justa. Então, agora entrando mais propriamente quanto ao pedido de bloqueio de ativos financeiros, a presidência e a corregedoria do nosso tribunal, por meio das suas diretorias competentes, pretendem desenvolver uma ferramenta de inteligência artificial para atuar na tramitação deste pedido. O pedido de bloqueio é pelo sistema do Bacenjude. Hoje, ele é totalmente manual. Nós precisamos identificar esse processo em que consta o pedido de bloqueio e, a partir desse processo, fazer a minuta deferindo ou indeferindo o bloqueio, mas pensando que, se for deferido, intimar as partes para que a Procuradoria, para que ela apresente os dados necessários ao bloqueio e depois entrar no sistema e fazer esse pedido e minutar esse bloqueio. Então, para isso, o tribunal está investindo em encontrar um robô para que ele economize tempo, né, nesse peticionamento junto ao Bacenjude. Só que com a pandemia acabou que esse prazo de feitura desse robô ele ficou um pouco comprometido, né? E aí outras demandas surgiram nesse período de contingência que a gente está vivendo. Mas nós ainda seguimos otimistas de que não deve demorar, esse robô deve estar aí à nossa disposição. Enquanto o robô não vem, né, nós precisamos dar vazão a mais de 30 mil processos que aguardam uma decisão sobre o pedido de Bacen. Então, juntamente com os outros juízes da unidade, nós conversamos com o Dr. Max, que é um colega nosso, juiz da segunda vara civil da comarca de Palhoça, e ele adota um procedimento que tem surtido um efeito muito positivo no trâmite desse pedido de Bacenjude. O que seria? Ele criou um formulário, tá, que é acessado por meio de um link,
que vai junto com a decisão que defere o Bacenjude. Esse formulário, ele é uma cópia digital do mesmo formulário do sistema Bacenjude. Nesse formulário, são inseridas as informações que são necessárias para que o eventual bloqueio de dinheiro aconteça, como, por exemplo, número de processo, nome do credor, CNPJ, CPF do devedor e valor da dívida. Sem esses 4 itens preenchidos, nós não conseguimos minutar. Então, está lá nesse formulário. Retornando concluso o processo com esse formulário devidamente preenchido, é possível fazer a minuta dentro do sistema do Bacen de uma maneira mais rápida e segura, porque o servidor ele vai usar como referência para incluir na minuta do Bacen esse formulário que é preenchido pelas procuradorias. O Dr. Max nos falou que o ganho no protocolamento de minutas foi de 1 para 4, na verdade. Ou seja, o tempo que o servidor levava para fazer uma minuta, para protocolar uma minuta no sistema Bacen, ele levou o mesmo tempo para fazer 4. Tá? Então, há aí um ganho. Um outro ponto que é uma realidade particular da nossa unidade é que desses 30 mil processos, vários desses 30 mil pedidos, vários são pedidos muito antigos, há mais de ano. Então, as dívidas ali, elas já estão desatualizadas. Tá? Então, alguns procuradores, em contato, inclusive prévio com a unidade, informaram da desatualização da dívida e também trouxeram um novo dado. Eles disseram que nesse universo de processos, pode ser que alguns já estejam com dívida quitada ou já estejam com a dívida parcelada, que foi renegociada de forma extrajudicial. Então, representando os juízes da unidade e a própria unidade, eu venho aqui explicar esse procedimento que nós estamos propondo para dar vazão a esses 30 mil processos, né? E pedir a adesão de vocês no atendimento a esse despacho. Claro que a resposta da Procuradoria vai ser de acordo com a conveniência da administração municipal, né? Ela pode insistir no pedido de bloqueio, já apresentando o novo valor, o valor atualizado, como ela também pode pedir a suspensão da execução, porque houve o parcelamento extrajudicial da dívida, ou ela pode pedir a extinção, porque houve o pagamento extrajudicial da dívida. O que nós vamos indicar é a forma como o pedido de bloqueio vai ser feito. A conveniência de fazer esse pedido, de confirmar esse pedido ou não, por óbvio, é da Procuradoria Municipal. Tá? Esse procedimento, então, ele visa, como eu já coloquei lá no e-mail, aprimorar o procedimento do bloqueio, com a atualização da dívida e confirmação do interesse das fazendas municipais na referida medida, evitando-se assim que nós produzimos atos inócuos e a gente prejudique ainda mais o tempo razoável do processo. Essas, então, são as minhas primeiras palavras e fico aberta a esclarecer qualquer dúvida ou informar sobre alguma outra questão do interesse de vocês. Obrigada. Obrigada pelas palavras, doutora Gabriela. E, de pronto, eu já vou lhe fazer uma pergunta que eu acho que alguns procuradores das comarcas que não foram abrangidas inicialmente nesse projeto já estão se perguntando, né? Se há intenção de estender esse trabalho também abrangendo outras comarcas do estado. Sim, há intenção, mas o que a presidência nos passa é que, no primeiro momento, já é um projeto audacioso, né, com 55 municípios. Então, nós queremos primeiro nos estruturar bem
fazer a máquina funcionar para depois podermos ampliar a competência para outras unidades. Inclusive, vários colegas, vários juízes de outras unidades que não foram abrangidas pela competência da unidade regional também estão demandando o Tribunal de Justiça para serem incluídas na unidade regional. Mas, nesse primeiro momento, nós precisamos estruturar bem a unidade, né? Permitir que ela funcione a contento, para que depois a gente possa ampliar a nossa competência. Melhor, a abrangência. Com certeza, assim, as boas práticas adotadas na unidade servirão também de exemplo para os juízes, né, cujas comarcas não estejam ainda integrando o projeto, né? Verdade, doutora, verdade. Não sei se algum colega... Eu gostaria só de acrescentar um pouco mais também. Por isso que eu entendo importante essa aproximação com as procuradorias, né? É claro que a gente respeita a independência de cada instituição, né? Nós vamos atuar com ética, atuar com legalidade, mas esse diálogo, essa aproximação, ele é importante, porque o que nós queremos é que esse processo flua, né? Nós não queremos mais ser gestores de acervo de execução fiscal. Então, nós queremos que esse processo chegue ao seu objetivo, que ou leve a fonte, né? Leve o recurso para a procuradoria, aquele recurso que o município espera ser cobrado, né? E permita que o devedor também quite com as suas dívidas, né? Que o devedor fique quite perante o fisco municipal e esse processo não fique parado. Nós queremos que ele siga o seu fluxo, que ele siga o seu caminho. Para isso, esse diálogo. Certo? Doutora, e qual que é o cronograma de trabalho em relação a isso? Nós temos essa reunião agora e depois serão produzidos atos, intimados, colegas? Primeiro, nós pretendemos mostrar esse projeto para vocês e pedir a adesão de vocês no atendimento a esse despacho. Vindo as manifestações de vocês, nós pretendemos organizar em filas, aí isso é dentro do nosso sistema, SAGE e EPROC, e nós pretendemos atender, porque não há como também, fazemos muitas minutas de bloqueio, né, todas de uma única vez, porque esses bloqueios, eles implicam outros atos judiciais, né? Implica depois, os devedores podem vir alegar impenhorabilidade, então para isso também nós vamos ter que ter disponibilidade de examinar todas essas petições, né, de alegação, de impenhorabilidade. Então, nós estamos organizando como vai ser tratado a quantidade de pedidos que vão ser feitos. Primeiro, a gente precisa ter uma ideia do retorno de vocês. Então, hoje nós temos cerca de 30 mil, mas desses 30 mil, todos efetivamente querem a penhora? Querem o bloqueio de ativos financeiros? É com a resposta de vocês que nós vamos saber. E, a partir dali, nós precisamos organizar a forma de atender a essas petições. Talvez a gente precise novamente desse encontro para poder daí passar para vocês um número mais certo e explicar como nós vamos atender a essa demanda que voltar da resposta de vocês. Acho que veio uma... Vamos ver aqui. Doutora Juliana está recebendo os questionamentos, é isso, doutora Juliana? Se quiseres fazer a leitura do questionamento, então. Na verdade, bom dia. Tudo bem, doutora Gabriela? Oi, bom dia, tudo bem? Eu vou te fazer um questionamento que eu já tinha te feito antes, né? Se esse novo projeto com relação ao Bacenjude tem a ver com o projeto que a FECAM já afirmou, um termo de cooperação com o Tribunal de Justiça, com relação às câmaras de transação tributária.
se esse projeto está ligado àquele outro, só para a gente poder esclarecer aqui para os procuradores. Não, doutora Juliana, não está ligado, tá? Esse projeto, essa forma, né, de trabalhar o Bacenjude é algo que veio dos juízes da unidade regional. É uma demanda nossa. Nós não tivemos contato com essa Câmara de Conciliação, é isso, né, que a senhora fala? Nós não tivemos esse contato. Tá, certo. Tá? E a doutora disse que teria uma forma de como fazer o pedido de bloqueio, né, para aprimorar esse pedido. Ah, eu posso mostrar esse link para você. Isso. Claro, claro. Deixa eu ver se eu encontro ele. Como é que eu posso transmitir ele, doutora? Se ele tiver em documento aberto no seu computador, a doutora vai aqui embaixo no Zoom, tem um botão verde escrito Share Screen. E daí ali, através desse botão, se a doutora clicar, vai ter algumas opções para poder compartilhar. Tá. Eu acho... A senhora está com o seu WhatsApp aí ou não? Sim, tô. Tá. Está em caminho, porque a reunião está no meu celular e o documento está no meu computador. Então, espera aí um pouquinho que eu já faço isso. Tá. Enquanto isso, se o pessoal tiver alguma dúvida, fiquem à vontade, pessoal. Esse é o momento para a gente questionar a doutora. Temos até meio-dia. Deixa eu... Tá aqui. Esse é o formulário, doutora. Será que a senhora consegue abrir ali? Veja se é esse que eu coloquei na tela. É esse mesmo. Uhum. Então, como vocês podem... A senhora não consegue abrir a tela inteira, né? Fica meio... Deixa eu tentar. Deixa eu diminuir ele aqui para ficar melhor. Assim? Assim, aham. Esse formulário, ele é igual ao formulário que é usado dentro do sistema do Bacenjude. Ele é uma cópia. Então, o que as procuradorias vão fazer? Elas vão inserir nesse formulário os dados que são necessários para esse bloqueio. Isso. Então, o número do processo, o nome do autor, que é o exequente, a Fazenda Municipal, o CNPJ do autor exequente, depois a relação dos réus e executados, que é através do CPF ou do CNJ, e o valor do bloqueio. Com esse formulário, o servidor que vai minutar dentro do sistema do Bacen tem mais facilidade de poder ter acesso aos dados necessários para ele colar lá nesse sistema, nessa minuta que vai ser protocolada no sistema. Então, a senhora vê que os senhores veem que é um trabalho manual mesmo. Ferramenta de inteligência artificial para poder pegar os dados desse formulário e transformar em minuta no sistema do Bacen. Esse é o nosso objetivo com o robô que o tribunal e a corregedoria estão
tentando criar, né? Porque aí vai ser muito mais rápido dar vazão a esses pedidos de Bacen-Jude. É importante também destacar, a penhora de ativos financeiros, ela é um pedido que tem privilégio em relação a todos os outros bens do patrimônio do devedor. Mas ela também se dá na conveniência do exequente, da Fazenda Municipal, porque um dos princípios que regem o processo de execução fiscal é que ele se desenvolva no interesse do credor, claro, observada a legalidade. Mas, se não for do interesse do Executivo Municipal promover essa medida de bloqueio de ativo financeiro, ele pode solicitar outra medida que vai ser analisada. O que nós queremos da unidade é, se o Executivo Municipal quer a penhora de ativo financeiro do devedor, é importante que ele faça por meio desse formulário, para que esse processo se desenrole de maneira mais célere e com menos erro. Porque esse formulário, se ele for preenchido pela Procuradoria Municipal, ele acaba trazendo mais segurança para o servidor na hora que ele for transmitir, né, transportar esses dados para o Bacen-Jude. Tá. Doutora, vocês têm uma estimativa de tempo? Depois que a Procuradoria Municipal faz o protocolo dessa minuta, né, desse formulário, em quanto tempo é o procedimento do Tribunal de Justiça? Ainda não temos, doutora Juliana, porque, como eu lhe digo, nós não sabemos desses 30 mil quantos voltarão com pedido de bloqueio, né? Talvez seja interessante para aquelas procuradorias que têm um número de processos volumoso, escolher nesse primeiro momento alguns processos que elas entendem que possa ter uma efetividade maior, talvez pelo valor da dívida em execução, né? Essa escolha também é da conveniência daí das procuradorias, porque talvez a gente não vá conseguir em pouco tempo dar conta do volume de pedidos que vai vir, né? Nós pretendemos fazer 1 ou 2 dias na semana, ou então uma semana inteira só de Bacen-Jude. Nós ainda vamos analisar como vai ser mais eficiente, né, essa minutagem dentro do sistema do Bacen. Mas, para isso, doutora, a gente precisa da resposta das procuradorias. Desses 30 mil, o que efetivamente vai voltar para bloqueio? Porque, como eu falei na minha exposição, alguns procuradores já procuraram a unidade regional, até por conta da pandemia também, preocupados, inclusive, com a capacidade de pagamento dos devedores, né? Porque nós sabemos que essa pandemia atingiu também os devedores dos municípios, as pessoas como um todo, né? Então, preocupados, dizendo que, olha, nós não queremos nesse momento insistir nesse bloqueio, né? Mas, ao mesmo tempo, é uma fonte de recursos para os municípios, né? Então, quem vai estabelecer essa conveniência são as procuradorias, né? E nós precisamos saber o que volta efetivamente para ser bloqueado, e a partir daí a gente vai dando mais um passo. Bom, agora desses 30 mil, vamos supor, vem 10 mil, como que nós podemos atender esses 10 mil? Ou esses 30 mil vão voltar 30 mil? Como que nós podemos fazer? Né? Porque, como eu lhe falei, o bloqueio ele tem outras implicações, não basta bloquear. Ele, em seguida, vem transferência de numerário para uma conta, expedição de alvará, análise de impenhorabilidade, eventual recurso de agravo de alguma decisão que for proferida ali. Então, ele gera também uma sucessão de atos que nós precisamos estar atentos, né? Não basta fazer o pedido de bloqueio e deixar, ele não vai seguir sozinho, ele vai precisar também da nossa atenção, tá? Então,
eu não posso prometer prazo. O que eu posso prometer é que não vão ser pedidos que vão ficar lá aguardando tanto tempo como aguardaram agora, que por N razões que nem nos convém trazer aqui à tona, né? Mas são pedidos que nós queremos analisar. Primeiro, a gente precisa saber, desses 30 mil, desse acervo que nós temos hoje, o que efetivamente querem os municípios? Confirmam pedidos de bloqueio? Né? Ah, sim, não, vão pedir a suspensão, vão pedir a extinção porque já houve pagamento, porque verificaram ali que já teve pagamento. A partir daí, nós vamos ver como nós vamos atender o que vem dos pedidos de bloqueio. Tá, então, serão nos processos de execução fiscal, né, nesses processos que os procuradores municipais, que as procuradorias municipais poderão se manifestar. É neles que vão vir o despacho, é isso, né? Isso. Hoje nós temos quase 30 mil, né? Eu estou falando 30 mil para arredondar. Talvez até tenha um pouquinho mais. Alguns já estão até com minutas, mas o que nós vamos fazer? Nós vamos lançar esse despacho, porque o que acompanha esse formulário que eu disponibilizei a vocês é um despacho explicando a razão desse formulário, indicando. E aí, todos esses 30 mil vão receber esse despacho. Nós vamos disparar para as procuradorias, né? Talvez umas tenham um número, né, não tão importante de pedidos de bloqueio, mas eu acredito que municípios assim mais populosos vai ter um número bastante alto, né, de pedidos de bloqueio. Então aí os municípios recebem esse despacho com esse formulário, preenchem o formulário daquilo que eles efetivamente querem pedir o bloqueio, já com o valor da dívida atualizado, e em relação àqueles processos que eles querem pedir suspensão ou extinção, assim eles peticionam. Ou então outra medida, que não essas três, né, que eu falei. Assim daí eles peticionam. Vindo essa resposta, esse acervo né, para a unidade, aí é que nós vamos ver qual o passo seguinte. Quantos processos, quantas decisões de bloqueio que nós vamos dar, né? A nossa intenção é ou trabalhar semanalmente ou fazer uma semana todo um mês, né, só de pedido de Bacen. Vai bastante tempo ainda, né, porque a inteligência artificial vai demorar um pouquinho para nos atender nesse sentido, né, porque ainda é um trabalho manual. Então, mas pelo menos assim, isso vai ser movimentado, né, não vai ficar parado, vamos dizer assim. Perfeito, entendi. Obrigada. Não. Doutora Cleide? Eu penso que os colegas compreenderam bem a mensagem, né? Porque nós não estamos recebendo muitas dúvidas, até porque a fala da doutora Gabriela foi bem esclarecedora. E, doutora Gabriela, acho que o CEPAM pode se colocar à disposição. Obrigada. Doutora, por gentileza, Procuradoria de Imbituba, por gentileza. Só um esclarecimento. Essa nova metodologia, ela se refere somente àqueles pedidos de bloqueio cujas petições já foram feitas ao tribunal, nós agora faríamos esse formulário, ou aos novos pedidos também? Aos novos pedidos também. Aos novos pedidos também, tá? Quando as procuradorias forem fazer novos pedidos, elas pedem o Bacen, elas vão receber esse despacho com o formulário. Se elas já quiserem se antecipar, né, e pedirem já anexando esse formulário preenchido, melhor ainda, tá, doutor? Ok, obrigado. Não sei se eu entender. Sim, não foi exatamente isso. A minha porque às vezes esse pedido de penhora de ativos financeiros, ele está lá na petição inicial, né? E não tem o formulário ainda. Então, ele entra lá como um pedido até um tanto genérico, pede a citação e em seguida penhora. Então, pode ser que nesse primeiro momento a Procuradoria não precise
incluir esse formulário preenchido. Aí vai também da conveniência de vocês, tá? A questão é que quando nós formos examinar a possibilidade, porque o deferimento do Passenjude ele não é de ofício, precisa o juiz ser provocado para que ele seja examinado e deferido, se for o caso. Quando nós formos deferir, nós vamos deferir com base nessa decisão que depois vocês vão receber, pedindo para que, indicando melhor esse link para que ele seja preenchido, esse formulário. É isso? Doutora, eu fiz um questionamento ali no chat. Onde seria possível os procuradores já terem acesso a esse formulário? Está no site do TJ? Não. Ele vai vinculado à decisão que defere o Bacen. Certo. E o CEPAM poderia já disponibilizar isso para os procuradores municipais, esse formulário? Eu acredito que sim. Uhum. A senhora tem aí na sua... Esse que eu encaminhei para o seu WhatsApp, a senhora pode disponibilizar sim. Tá? O que é importante trazer a questão, o procedimento de Passenjude, ele é um procedimento sigiloso. Né? Por quê? Porque se ele é exposto, ele pode comprometer a eficácia desse procedimento, né? O sucesso, porque se o devedor já sabe de antemão que vai ser feito um bloqueio, ele pode se antecipar a essa medida, né? E retirar da maneira como ele entender melhor esse dinheiro que pode ser bloqueado. Então, é importante ter esse cuidado do sigilo, né? Até sobre essa reunião, eles queriam que houvesse mais divulgação, só que eu falei, como se trata de um procedimento sigiloso, o Bacen, né? E o sigilo, ele tem essa implicação de garantir a eficiência do bloqueio, não seria bom haver essa divulgação, né? É claro que os devedores podem estar atentos de um jeito ou de outro, né? Mas, assim, vocês sabem que o bloqueio, para que ele aconteça, ele tem que ser uma surpresa, de alguma maneira, porque, senão, se o devedor quisesse pagar, ele não precisava deixar o dinheiro na conta, ele iria lá, pegava o dinheiro, ia até a procuradoria e pagava. Tá? Então, essa questão do sigilo é muito importante vocês terem isso em conta, né? Quanto mais sigiloso for o pedido, né, e o procedimento todo, assim, ele menos vulnerável mais a possibilidade de eficácia, de sucesso desse bloqueio é maior. Nós temos mais um questionamento que foi feito aqui no chat, doutora Gabriela. Tá. Não se identificou, mas questiona: qual o prazo para que as procuradorias se manifestem? Então, nós estabelecemos, eu não sei se que o prazo tem a ver com a atualização da dívida, né? E vai depender muito da possibilidade de vocês responder, do acervo que cada procuradoria vai receber. Eu acredito, deixa eu só ver aqui na decisão, deixa eu consultar os meus colegas aqui. Deixa eu ver. Nós colocamos 30 dias, mas pode ser que seja um prazo muito curto para as procuradorias que têm um número muito grande de processos para poder responder. Talvez a gente reduza de 30 a 60 dias, alguma coisa assim, porque também, deixa eu ver aqui, a doutora Tainara também está com a gente até pode abrir para ela falar. Por favor, fique à vontade. Doutora Tainara. Olá, bom dia a todos. Eu queria parabenizar a doutora Gabriela aí pela excelente exposição e agradecer à FECAM pelo pronto atendimento ao nosso pedido, para que a gente possa se apresentar e esclarecer qual é a intenção
da unidade regional, bem como a nossa intenção. E o pedido do Bacen é uma preocupação conjunta de todos nós desde o início, porque é um volume alto e um procedimento bastante manual, como a doutora Gabriela já expôs, né? E como ele demanda esse procedimento, a gente tenta de todas as formas, enquanto não se disponibiliza uma inteligência artificial, acelerar os pedidos, porque a gente vê que o maior número de processos parados na unidade são efetivamente o Bacen. Então, com relação a esse prazo, eu acredito que, como a doutora Gabriela já expôs ali, seria um prazo de 30 a 60 dias, porque a gente sabe também que já existem pedidos de municípios maiores, solicitando um prazo maior para a resposta de outras decisões, porque houve uma vazão grande de processos, né, e necessidade de resposta dos municípios. Então, salvo algum questionamento em contrário, ou um pedido que a gente possa vir a analisar, acho que a intenção é um prazo desses de 30 a 60 dias. Acho que seria isso, né, doutora Gabriela? É isso. Obrigada, doutora. De nada. Doutoras, tem mais perguntas, tá? O pessoal está questionando, a doutora Ana questionou aqui. Nos casos em que o executado é empreendedor individual, poderá ser informado o CNPJ e o CPF no mesmo formulário, para que, em caso de negativa do bloqueio no CNPJ, já seja feita a medida também no CPF? Bom, não sei se a doutora quer responder, a doutora Tainara, mas assim, o formulário do Bacenjude, ele é único, tá? Eu não posso, no mesmo formulário, colocar... Bom, só um pouquinho, peraí. Não, é possível sim, né, doutora Tainara? É possível, né, colocar o CNPJ e o CPF. Porque ali, eu acho que ela saiu. Não, estou aqui. Aí, porque ali tem relação de réus e executados. Se vocês forem ver, tem um quadro ali onde você vai inserir um por linha juntamente com o CPF ou o CNPJ. Então, muitas vezes, a gente tem mais de um devedor. Ali vai ter que relacionar o CPF e o CNPJ de todos os devedores. É isso aí. É isso, doutora? Isso, mas assim, corre o risco de pegar e fazer o bloqueio em duas contas de forma desnecessária, muitas vezes. Então, acredito que as procuradorias têm que tomar esse cuidado, porque numa penhora desnecessária, a vazão de procura dentro dos municípios e petições de pedido de desbloqueio aumentam, né? Então, a gente tem que tomar esse cuidado para que não gere aí inúmeras penhoras desnecessárias ou excesso de penhora que pode comprometer, né? Porque o que acontece? Mas isso também pode acontecer, doutora Tainara, em relação a mais de uma conta do próprio devedor, né? Exato, também. Porque a ordem ela é dirigida para todas as contas daquele devedor. Isso. Então, pode acontecer também, mesmo que seja só um registro, né? Mesmo que seja só o CPF. Em todas as contas do devedor, vai se buscar bloquear aquele valor. Então, depois, na resposta do bloqueio, nós vamos ter que examinar se houve excesso, né? Desbloquear aquilo que foi excessiva, que excedeu ao bloqueio. Então, ali a gente acaba elegendo qual conta que vai responder pelo bloqueio e desbloqueando as demais. Isso pode acontecer, mas eu acho que isso que a doutora Tainara destacou é muito importante. É uma medida de muita responsabilidade, né? Então, essa responsabilidade ela é dividida entre todos nós, né? Entre nós, juízes, que deferimos o bloqueio, com a procuradoria que solicita o bloqueio. Então, apurar a precisão dos dados também é muito importante, né? Porque o bloqueio de ativo financeiro, quando ele encontra o dinheiro, ele não faz distinção,
ele bloqueia, ele pega. O que geralmente acontece, doutora, é aqueles pedidos alternativos, né? A gente pede primeiro no CNPJ, né, do devedor, não havendo saldo, enfim, não havendo, a gente pedido alternativo CPF. Só que isso, doutora, vai demandar também um trabalho, porque você primeiro, aí nós vamos ficar trabalhando só dentro do Bacen, porque daí você primeiro tem que fazer uma minuta com o pedido, com o devedor ali, com o registro supostamente principal, né, no CPF. Aí não vem nada, aí nós vamos ter que minutar novamente com o registro alternativo, o CNPJ, enfim. Isso vai demandar muito tempo. Doutora Gabriela, eu acho que de repente seja importante esclarecer que quando a gente fala de minuta de Bacen, são 2 procedimentos que a gente faz em cada um desses processos. A gente primeiro entra no sistema, preenche todos esses dados que agora a gente pretende fazer só uma cópia do que vier. E num segundo momento, depois de 48 horas, a gente tem que entrar de novo em cada um desses processos, solicitar, ver o que teve penhora e o que não teve penhora, e em cada um desses processos a gente ou tem que liberar o valor e determinar dentro do próprio sistema do Bacen a transferência bancária ou não. Então, assim, a gente trabalha com 2 procedimentos dentro desse Bacen que são extremamente trabalhosos. A gente, em primeiro, minuta cada um dos processos, e depois de 48 horas a gente tem que entrar em cada um deles para ver se a gente conseguiu bloquear ou não algum valor. Perfeito. Então, se existem 3, 4 CPFs ou CNPJs de um executado, a gente teria que fazer um bloqueio para cada um deles. A gente não vai conseguir, num pedido alternativo, primeiro faz num, depois faz no outro, depois faz no outro. Até porque a gente não tem nem como organizar isso dentro dos pedidos, para que a gente possa dar vazão. Acho que aí o município teria que pedir novamente, né? E aí entrar na fila de novo para fazer o pedido, porque não tem como a gente ficar verificando dessa forma. Acho que é isso, né, doutora Gabriela? Sim, isso mesmo. Isso mesmo, doutora. Ângela, quer falar alguma coisa? Nós estamos com a nossa chefe de cartório aqui também. Podemos dar para ela, doutora Juliana? Claro, bem-vinda, doutora Ângela. Bom dia. Bom dia. Estou aqui acompanhando, queria agradecer aí a participação de todos. A doutora Gabriela, a doutora Tainara explicaram, né, exatamente os nossos procedimentos. A gente fica ali à disposição também, cumprindo essas determinações, auxiliando no que for possível, né? Essa parceria realmente ela é bem importante para realmente a gente ter uma efetividade nesses processos, né? A gente está ali há bastante tempo e a gente tem essa ansiedade mesmo de ver acontecer, de ver chegar o processo ao final com efetividade, né? Então, são também para qualquer solicitação que eu puder atender. Obrigada. Obrigada. Tem mais um questionamento, doutoras, da Maiara. Nos casos da Procuradoria não conseguir cumprir a decisão no prazo, haverá extinção do processo por abandono? Deixa eu ver como que consta ali na nossa decisão. Não. Deixa eu ver. Vai ser determinada a suspensão. É isso, né, doutora Tainara? Isso. A gente suspenderia, né? Remeteria para... aplicaria o artigo 40 ali da LEF, né? Ou o município, eventualmente, pode fazer um pedido dentro desse processo de extensão desse prazo, quem sabe, para poder cumprir. E aí a gente analisa as situações e os pedidos que vierem nessas petições. Porque, como a doutora Gabriela falou, a gente tem municípios bem pequenos, né, que têm muito poucos pedidos, como a gente tem municípios muito grandes, né?
como o município de Joinville, de Criciúma, que são municípios com muitos processos que a gente já viu paralisados, e Itajaí, são municípios grandes, que a vazão e o volume de processos é muito diferente. Então, acho que aí teria que ser analisado a situação e os pedidos que eventualmente possam vir. Eu queria fazer um pedido, assim, que o objetivo dessa reunião é aproximar a unidade regional das procuradorias, né, me aproveitando, como eu falei, da capilaridade da FECAM, usando a FECAM como uma ponte, que é uma ponte legítima, porque o que nós queremos? Que esse processo siga o seu fluxo até o objetivo final, que é extinção por pagamento ou, de preferência, extinção pelo pagamento, né? Não pela prescrição e nem pelo abandono. Então, eu peço, né, que vocês respondam a esses despachos. Se 30 dias é pouco, a gente pode ampliar de 30 a 60. Né? O nosso objetivo é que vocês respondam, atendam, porque nós não queremos mais que esses processos fiquem lá suspensos. A nossa intenção, comunidade regional, não é ser gestor de acervos de processos suspensos. Hoje nós temos mais de 60 mil processos suspensos, né? Por quê? Ou porque o devedor não foi encontrado, ou porque não tem bens à penhora, especialmente por isso. Então são 60 mil processos que tem ali um crédito que poderia ser vertido em prol dos municípios e que está parado, né? Por alguma questão ali, alguma irregularidade, alguma questão material, ou porque o devedor não foi encontrado, né? Ou porque não tem bens à penhora. Então, assim, nós não queremos que o processo seja suspenso. Para nós é simples, né? Despachar a suspensão de um processo e mandar, até que hoje é virtual, a gente nem enxerga mais, não precisa mais nem ter espaço físico para guardar esse processo, né? Ele está lá numa nuvem, vamos dizer assim. Mas não é esse o nosso objetivo. A unidade regional não está aí, né, para aumentar o número de processos suspensos. Pelo contrário, a gente quer que o processo inicie, tramite, chegue ao final. De preferência, extinção pelo pagamento. Ou seja, valeu a pena essa ação judicial, valeu todo o investimento de pessoa, de dinheiro, de tempo, para que esse processo chegasse ao final, pelo pagamento, né? Então, essa é a nossa intenção. Atendam a esse despacho, respondam. Está difícil, é um prazo muito curto, a gente pode conversar. Né? Como esse despacho ele é genérico, isso até é importante eu trazer a Lume também. A unidade regional ela lida com 55 procuradorias, né? Que são, lógico, de realidades diferentes. Vai ser difícil a gente poder atender individualmente cada procuradoria na sua característica, né? A não ser que seja algo assim realmente que impossibilite aquela procuradoria de trabalhar daquela forma. Na mais das vezes as regras elas vão ser gerais, né, para que não haja nenhum tratamento privilegiado da unidade regional com alguma outra procuradoria em termos de gestão, né, e nem de entendimento. A nossa intenção, como eu falei no início da minha fala, é uniformizar, é padronizar a maior parte dos procedimentos administrativos e até dos atos judiciais. Para quê? Para que haja segurança para vocês, para que vocês não sejam surpreendidos, né? Hoje foi a doutora Gabriela que decidiu assim, amanhã a doutora Tainara, mas o doutor Marco Augusto aqui falou diferente, a doutora Alexandra no outro processo também decidiu diferente. Nós não queremos criar essa loteria dentro da nossa unidade, né? Então, por isso que nós semanalmente conversamos, na verdade diariamente, né? Nós conversamos muito entre nós, assim, buscando entendimentos e uma solução mais efetiva para os problemas que surgem para nós, inclusive dentro das decisões judiciais mesmo, buscando jurisprudência, entendimento de outros tribunais.
Então, nós temos essa conversa, esse diálogo também com o nosso cartório, dentro das necessidades que a gente tem. Por quê? Porque a gente quer que o negócio funcione. Então, nós temos esse diálogo aberto, nós temos essa porta aberta para todas as procuradorias que podem, né, acredito, doutora, usar da FECAM, e como disse a doutora Cleide, ela usou lá uma abreviatura do colegiado, usar do colegiado para chegar até a gente, né? Nós queremos que vocês respondam às decisões. Não quer dizer que vocês têm que concordar, né? Vocês podem, claro, dentro do sistema judicial, como existe, os recursos que são próprios, né, para discutir e debater uma decisão que foi proferida na unidade regional, mas que esses processos realmente não fiquem lá no arquivo, né, quase que abandonados e sem trazer nenhum ganho para ninguém, nem para vocês e nem para nós. Doutora, temos mais questionamentos. Não sei como é que está o tempo de vocês duas, Não, mas... Tranquilo. Hoje eu vou pedir Não, estamos à disposição aqui. Tá certo. Doutora Maiara, ela questiona faz um novo questionamento bem interessante. Sim. Nos casos de municípios que firmaram com o Tribunal de Justiça o convênio referente ao procedimento operacional padrão para que o processo corra de ofício sem a necessidade de intimação do município, como é que vai funcionar? Eu vou pedir para a doutora Ângela responder, para a nossa servidora Ângela poder responder. Eu já sei, mas eu acho que ela vai poder explicar melhor. Ângela, como está funcionando as intimações agora? A questão dos convênios que existiam, né, até a criação da unidade regional. É que bem no início da divisão, a gente fez no momento da assinatura de convênio para intimação pelo portal eletrônico, foi assinado um procedimento operacional padrão. Realmente, a intenção era que se fizesse de ofício várias ações, mas a questão do pedido de Bacen, houve uma nova interpretação do novo CPC que exige um pedido efetivo, né, da parte do exequente. Então, a gente acabou alterando, apesar de ainda esse procedimento operacional padrão, a gente agora necessita de um pedido expresso do exequente solicitando o Bacen. Então, aí tem que se rever e realmente fazer esse pedido. Então, vai ter que ser feito o pedido, mesmo aqueles que firmaram esse convênio. Isso. Tá. Um outro questionamento veio de Criciúma. Basta peticionar o formulário ou é necessário uma petição com o formulário anexo? Como que vocês recebem, doutoras? Acredito que tenha que ter uma petição indicando o formulário anexo. Fica mais organizado. Quem foi que fez o pedido? Não especifica o nome, diz que é de Criciúma. Até pela... Doutora, posso acrescentar? Até pela questão do sigilo que foi comentado, né? O ideal seria que essa petição viesse com o sigilo de um Bacen, para não ficar tão visível, né? E aí anexo o formulário. Porque o formulário é um formulário, ele precisa ter um documento acompanhando ele para que diga o que é esse formulário, né? Senão, realmente, ele pode, inclusive, se perder ali. De onde é que está vindo esse formulário? Fica mais difícil da gente vincular. Então, ele tem que estar vinculado a uma petição que confirma o interesse da Procuradoria no pedido de bloqueio. Mais algum questionamento, doutores, procuradores municipais? Acho que a gente já está indo para finalizar a reunião. Doutora Cleide? Então, não havendo mais dúvidas dos colegas, por enquanto, né? A gente, como já falei, doutoras, juízes participantes aqui, colocamos o CEPAM, né, o colegiado, à disposição para novas reuniões que forem necessárias.
E quem sabe nós podemos, de certa forma, auxiliar no pedido aos procuradores municipais para que se engajem, né, nessa proposta. Então, eu não sei se... Eu não tomei conhecimento do ofício que foi encaminhado para a FECAM especificamente, se dá apenas para repassá-lo às procuradorias, ou caso a doutora queira fazer um novo ofício solicitando esse engajamento, claro que vai vir o despacho nos processos em si, mas enquanto coordenadoria, enquanto CEPAM, a gente pode fazer um comunicado também solicitando aos procuradores. Joia, doutora. Eu vou montar. O segundo e-mail só fala do pedido de reunião virtual para que esse projeto, né, fosse apresentado. Mas não ali, e também mostra ali que o objetivo da apresentação desse projeto é tornar o processo de execução mais célere, né? Mas a gente pode sim fazer um documento explicando a importância, né, do engajamento, da adesão das procuradorias a esse projeto. Ok. Aí pode caminhar para a FECAM, doutora Gabriela, e nós daí, através do CEPAM, vamos encaminhar para as procuradorias municipais. Combinado. Muito obrigada. Okay. Então, tá. Bom, não havendo mais perguntas, eu acho que podemos, então, encaminhar assim para o fim da nossa reunião. Agradeço mais uma vez a disposição em conversar conosco sobre o assunto e também nos colocamos mais uma vez à disposição. Da mesma forma, seguimos juntos em prol da nossa justiça. Muito obrigada, muito obrigada. Ok. Obrigada, então. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Obrigada, doutoras. Lembrando aos procuradores municipais que nesta semana, na quarta-feira, nós teremos uma nova reunião do colegiado de procuradores. Dessa vez nós iremos fazer uma reunião conjunta com o colegiado do pessoal da cultura para tratar sobre atos de pessoal. Interessante palestra. Nós vamos distribuir o card aí nas próximas horas, mas essa semana tem uma nova reunião aqui do colegiado, tá bom? Obrigada. Obrigada, bom dia, boa semana a todas. Todos. Obrigada e boa semana para todo mundo. Obrigada igualmente. Tchau, tchau.